Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como prometido, vamos começar aqui a nossa leitura no Evangelho de João. Então, se você pode agora, pegue aí a sua Bíblia e vamos juntos ler e comentar aqui o Evangelho de João. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia de estudo Thomas Nelson, é uma nova aquisição que eu fiz e eu quero inaugurá-la dessa forma, estudando ela dessa forma junto com vocês. Então, sente-se, pegue aí um copo de café, de água, um suco, abra sua Bíblia e vamos juntos aqui desbravar esse evangelho incrível. Amém? Então, vamos começar aqui. A leitura dela é um pouco diferente. Eu vou explicando para vocês aqui no decorrer da leitura. Então, começar a partir do verso 1. A palavra tornou-se carne, é o título aqui da minha Bíblia. Diz assim, verso 1. No princípio, aquele que é a palavra estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. A minha Bíblia diz na palavra, mas algumas Bíblias, a sua, pode dizer no princípio era o verbo, mas verbo é palavra, então dizer palavra e verbo dá no mesmo, é a mesma coisa, a mesma aplicação, a mesma colocação. Então, aquele que era o verbo, aquele que era a palavra, estava com Deus no princípio e ele era Deus. Ah, e ele estava com Deus no princípio. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui eu quero comentar. Aqui ele acaba por desmistificar aquele conceito de que todos somos filhos de Deus. Isso é romântico, isso é bonito. Quando a gente fala, não, todos somos filhos de Deus, porque aqui está dizendo que não. Aqui está dizendo que a todos aqueles que creram e que o receberam, todos aqueles que receberam e que creram no seu nome, esses receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu já ministrei sobre isso no início do ano agora, falando que qual é o maior poder que nós conseguimos alcançar, que é esse, é o de ser chamado filhos de Deus. Então, aqui João já começa aqui desbravando esse conceito errado de que todos somos filhos de Deus, todos somos criaturas de Deus, mas filhos apenas os que creem, apenas os que recebem o seu nome, aqueles que creem no seu nome. Esse é o conceito básico de se tornar um filho de Deus, né? Receber, crer e continuar assim também. Não adianta você num dia só, eu creio, eu recebo, e depois continuar com a mesma vida que não vai adiantar nada. Verso 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então é um novo nascimento, uma nova vida, uma vida transformada, uma nova criatura. E nós vamos ler isso aqui muitas vezes aqui no Evangelho de João. Verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus,
mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Verso 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Eu não sou o Cristo. Os sacerdotes, os judeus, eles são autoridades religiosas e políticas naquele lugar, naquele tempo. Eles enviaram mensageiros ali para perguntar para João: Quem é você? Você é o Cristo? É você o ungido de Deus? E ele está falando: Eu não sou o Cristo. E eles perguntaram, verso 21, perguntaram-lhe: E então, quem é você? É Elias? E ele disse: Não sou. E continuaram: É o profeta? E ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aquele que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Eles queriam saber o que João estava fazendo ali, se era genuíno e o que João tinha para falar dele mesmo. E a resposta de João foi incrível. Isso nos ensina muito. No verso 23, ele diz: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Uau, que resposta. Por que eu acho essa resposta incrível? Porque João Batista, quando perguntaram para João Batista, o que você diz de si próprio? Ele diz: Eu sou aquilo que o profeta, que Deus disse através do profeta. Então, eu sou o que Deus diz que eu sou. Você é o que Deus diz o que você é. Então, a nossa identidade, se a nossa identidade não está em Cristo, não está em Jesus, se Deus não fala de nós, nós devemos nos calar. Vamos continuar aqui. Vai virar uma pregação. Verso 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram. Então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? E respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? E eles lhes disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? E respondeu ele: Venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e levou-o a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Verso 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: Siga-me. Felipe, com André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael. Ele disse:
achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Essa aqui é a base do evangelismo que nós devemos praticar. Felipe encontra Natanael e fala: ó, achamos aquele de quem escreveu Moisés na lei e os profetas, aquele de quem os profetas falaram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Felipe, ele usou todos os argumentos que ele tinha para apresentar Jesus para Natanael, mas Natanael, como um bom israelita, como disse Jesus, ele perguntou no verso 46, perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E aí Felipe já não tinha mais argumento para Natanael. Então aqui está a base do evangelismo que nós devemos praticar. Felipe disse: venha e veja. Quando nós não temos mais o que falar, nós devemos mostrar o que Jesus fez. O que Jesus fez na nossa vida, o que Jesus fez na nossa casa, o que Jesus fez nos nossos dias e o que ele está fazendo, o que ele está por fazer. Porque os nossos argumentos podem acabar, mas a presença de Jesus ela é manifesta em todos os lugares. Então nós devemos provar quem ele é, não através só dos nossos argumentos, mas das nossas atitudes. Venha e veja, eu vou te mostrar com a minha vida quem Jesus é, através da minha vida, através do que ele fez na minha vida. Vamos voltar ao texto. Verso 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E perguntou Natanael: de onde você me conhece? E Jesus respondeu: eu ouvi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é a promessa de Jesus para os nossos dias. Ele quer provar quem ele é para nós através de sinais, maravilhas, e a primeira coisa que ele faz é mudar a nossa identidade, transformar a nossa identidade. Esse foi o primeiro capítulo de João. Espero que você tenha acompanhado até aqui. E se você acompanhou até aqui, dá um joinha aí no comentário, curte o vídeo, compartilha com mais pessoas, pega ali no compartilhar e coloca o link lá no status do seu WhatsApp. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão entrar lá, curiosas, o que que é isso, o que que ele está falando, e vão também conhecer o Evangelho. Desse jeito você está falando para as pessoas o que Felipe disse para Natanael: venha e veja. É essa forma que nós temos para apresentar Jesus. Amém? Deus te abençoe. Te espero amanhã, hein?